Ana me convidou para sentar em sua mesa, mas eu disse que não estava sozinha. Ao mostrar a mesa onde estávamos, fiquei surpresa ao ver Pedro falando e eles o escutando muito sérios. Aquela conversa que mantinha Lola e Luiz tão atentos era intrigante. Despedi-me de Ana e de sua avó e voltei para o meu lugar. Luiz disse alguma coisa e interromperam a conversa. Notei algo estranho em suas caras, especialmente na de Lola. Não parava de encarar o prato. Pedro e Luiz tinham se levantado quando cheguei e voltaram a se sentar sem dizer nada. Foi Luiz quem quebrou o embaraçoso silêncio falando: "Ana está bonita, não é?" Ninguém respondeu. Somente eu, que os observava procurando uma explicação para aquela mudança, respondi afirmativamente. Conforme o almoço foi avançando, os ânimos foram voltando ao normal. Logo vieram as brincadeiras da parte dos homens que não paravam de implicar conosco. Depois do almoço, fomos ao nosso apartamento e conversamos até às 7. Então, saímos para dar uma volta pelo centro. Uma hora íamos andando como casais. Outra vez íamos eu e Lola na frente, seguidas pelos dois. Eu gostava daquilo porque parecíamos dois casais com uma vida feliz e tranquila. Terminamos a noite outra vez no apartamento, comendo uns petiscos com vinho de San Juan. Era quase meia-noite quando Pedro e Luiz se despediram de nós e se foram. Quando ficamos sozinhas, eu ia perguntar a Lola sobre sua conversa misteriosa no restaurante, mas não foi necessário. Ela falou primeiro. "Valéria, ouça, gostaria que confiasse em mim o suficiente para me contar e desabafar. Sem você aqui, eu teria sofrido o dobro. Seja o que for, estou aqui para ajudar e compreender. Eu não sou o papai. A colaboração entre as mulheres é fácil e ainda mais entre nós." Baixei a vista porque não pude suportar o olhar da minha irmã. Estava claro que sabia de alguma coisa. Por fim, enfrentei o assunto corajosamente e, encarando-a de frente, perguntei: "O que Pedro disse? Você sabe de tudo, não?" Quando me levantei para cumprimentar Ana... Sim, quando você se levantou, perguntei a Pedro se teria acontecido algo que eu, como irmã mais velha, deveria saber. E com a maior sinceridade do mundo, nos contou o que você deveria ter me contado quando chegou em casa ontem à noite. Teríamos conversado. Você precisava de mim, mas achou melhor se deitar fingindo cansaço em vez de me dizer: "Preciso conversar, irmã." Ele estava inconsolável por algo que nenhum dos dois havia planejado. Não pense mal de mim. Eu a amo de verdade. Valéria é única. Quanto mais a conheço, mais a amo. Estarão se perguntando por que conto tudo isso. Encarou-me e havia uma grande tristeza em seus olhos. Quando eu for embora, ela precisará muito de vocês. Sobretudo de você, Lola. Quero que a ajude e a compreenda. Que não a censure em nada. Se tiver algo a dizer, alguma crítica a fazer, faça-a a mim. Então você chegou e a conversa foi interrompida. Apesar de ser minha irmã mais nova, não sou ninguém para te criticar. Posso dizer uma coisa? Se não tivesse decidido ir embora de casa, a estas horas estaria grávida para que ninguém se opusesse ao nosso casamento. Uma mulher apaixonada defende seu amor de qualquer jeito, e ninguém tem o direito a se colocar no meio. Respeito você, falou mudando para o lado racional e abandonando a parte emocional. Quando deve vir tua menstruação? Na semana que vem, ou no final dessa, respondi um pouco confusa. Era a parte racional da minha irmã que se colocava diante de toda a emoção. Mas Lola... Então rezemos para que não haja problemas maiores. Continuou dizendo sem levar em conta o que eu queria argumentar. E que você não esqueça, sou sua irmã para o bom e para o ruim, e sempre estarei ao seu lado. Já não podia mais. O sermão de Lola estava fazendo estragos em meu estado de espírito e logo explodi em um choro incontrolado. Eu não tinha chorado desde o dia anterior, e agora não havia mais necessidade de conter as lágrimas. Lola me abraçou e também começou a chorar. Porém, logo nos acalmamos, e aquele choro e aquela conversa, quase uma reprimenda, tranquilizou-me. Era como se toda a minha culpa de repente tivesse sido transferida para minha irmã maior. Minha menstruação era bem irregular, mas dessa vez veio no fim de semana. Contei para Lola para que ficasse tranquila. Pedro e eu dedicamos os dias seguintes a passeios turísticos. Subimos ao sino da catedral e contemplamos uma panorâmica de San Juan enquanto ele explicava que era uma cidade antissísmica. A cidade foi fundada em 1562
em um vale chamado Tucuna. Em janeiro de 1944, foi totalmente destruída por um terremoto. Por isso, quando foi reconstruída, foi feita toda antissísmica. Se agora houvesse outro terremoto, Deus nos livre, falei olhando para o céu. Os prédios poderiam inclinar-se, mas não cairiam. Veja, naquela direção está a defunta Correia, e para lá a quebrada de Zonda. Atrás daquelas casas está o apartamento de Luiz, e muito mais longe, atrás daquela casa escura do fundo, a dos meus pais. Perceba como vemos até o seu hotel. No sino sempre venta muito, e enquanto lhe explicava tudo isto, ele estava atrás de mim, abraçando-me pela cintura. Para que não sinta frio, disse ele. Também fomos a vários museus. Enquanto almoçávamos em um daqueles dias inesquecíveis, perguntou-me se conhecia a obra do pintor Cesário Bernaldo Queiroz. Sim, o conheço, e tenho um catálogo dele em casa de uma exposição que houve em Buenos Aires. Sim, porque ele nasceu em Buenos Aires, não? Não, nasceu em Entre Rios e morreu em Buenos Aires. Por que pergunta? Quando foi inaugurada a sala onde fiz minha exposição, o dono que conhecia em Madrid, onde ele tem outra sala, e é meu amigo, propôs que a inaugurasse com minhas pinturas. Foi no ano passado. Aceitei, mas me ligou poucos dias depois me contando que sofreu pressões porque na mesma época queriam apresentar as obras de Queiroz. Apesar de ele estar decidido a expor meus quadros, recusei porque não queria entrar na Argentina com o pé esquerdo. Por isso me alegro muito de ter tido um sucesso tão grande nessa sala. Se encontrar o catálogo, eu gostaria de ver as obras dele. Está na casa dos meus pais. Eu o busco amanhã. O quadro mais famoso da coleção de Queiroz é o Os Gaúchos. São 30 obras de tamanho grande que percorreram as melhores salas de meio mundo. Logo, Queiroz as doou à nação. Tem um retrato dos seus filhos em meu catálogo. Eu não gosto muito, mas também não me desagrada. Morreu em 1968, aos 89 anos, e pintou até o último momento. Os dias passavam em uma velocidade vertiginosa. Víamo-nos pela manhã e pela tarde, almoçávamos juntos e pelas 10 da noite me despedia no portão de casa. Contudo, quando eu ficava sozinha no elevador, pensava se não tínhamos estado pouco tempo juntos. E tenho certeza que da mesma forma quer ele. Também tinha certeza de que a lembrança daquela tarde estava presente em cada olhar e em cada aproximação. Porém, não fizemos menção a ela. Às vezes, em algum canto afastado, nos beijávamos com paixão. E com muita frequência, abraçava-me delicadamente, me apertando contra ele. Entretanto, isso era tudo. No último domingo que estivemos juntos, fomos à missa, como outras vezes na catedral. Almoçamos em um restaurante ali perto e, ao sair, disse-lhe que tinha interesse em conhecer Elba Real. Elba Real? O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Bem, é melhor não me dizer. Surpreenda-me. Diga-me o caminho. Indiquei-lhe a direção e nos caminhamos para lá. Ao ver a grande extensão de terra seca e plana, ficou olhando com estranheza e decepcionado. Diante de sua expressão, falei. Deixa-o explicar. E com sarcasmo comecei. Veja o senhor, isto que está admirando é o Barreal de Calingasta. Não é nada mais, nada menos que uma depressão tectônica, também chamada de bolsão, que se formou a partir de camadas do desgaste das montanhas circundantes. Como pode ver pelas rachaduras no chão, a umidade dessa região é nula. O senhor me perguntará, o que há de especial aqui? Pois se o senhor olhar naquela direção, verá como se fossem carros com uma vela em cima. O senhor vê? Sim? Então me siga, por favor. Peguei-o pelo braço e o conduzi até os carros de vela. Os carros estão preparados, mas nenhum está andando. Sabe por quê? Porque funcionam somente com o vento, não com gasolina como o que trouxe o senhor até aqui. E agora não venta, verdade? Então já podem esperar sentados os pobrezinhos, disse Pedro com uma careta zombeteira. Nunca vi um dia com tão pouco vento em minha vida. O senhor se engana. Ou acha que nós, argentinos, somos idiotas? Eu, imitando uma feiticeira, continuei. Um forte vento aparecerá por volta das 6 horas da tarde, levantará as velas e todos os carros passarão a toda velocidade diante de um incrédulo pintor. Quando parei nesse ponto, nós dois começamos a rir. Espero que isso seja verdade, porque se foi sua intenção zombar de mim, verá o que a espera. Foi seu comentário enquanto agitava um braço e acrescentou. Isso é verdade, mas não há sinal de vento. Já verá.
Por volta das 6 o vento soprará, os carros começarão a andar e... Sim, já sei, passarão diante de mim. Não, agora é sério. O vento dura poucos minutos, meia hora ou no máximo 1 hora inteira. E os condutores têm que calcular o tempo que durará para retornar com o vento. Do contrário, terão que empurrar o carro até o ponto de partida, e não são muito leves. Às 6h30, começou uma forte ventania, e todos os carros começaram a andar, percorrendo os vários quilômetros de extensão do Barreal. Mal tiveram tempo de retornar e o vento desapareceu. Eu, como conhecia aquilo, concentrei-me em Pedro, observando com a boca aberta aquele espetáculo. Surpreendo-me mais a cada dia, disse por fim. Isso é alucinante. Mas de onde vem o vento? Vem da pré-cordilheira, e é causado, acho eu, por mudanças de temperatura. Se quiser, vamos até o final de carro, e verá que tem mais quilômetros do que parece. Subimos no carro e lhe expliquei que ali as precipitações nunca chegaram a superar os 41 milímetros anuais. Tem certeza? Fiz que sim. Então como aquele lago se formou? Olhei para onde indicava. Via-se ao longe montanhas que se refletiam em um lago extenso e tranquilo. Comecei a explicar entusiasmada. Veja bem, o lago não existe. Melhor dizendo, existe, mas sabe Deus onde? O que você está vendo é um reflexo. Aqui, por conta do calor, podemos ver muitas vezes esses fenômenos. Curioso, não é? Após percorrermos vários quilômetros, parou o carro e se virou para mim. Passou a tarde toda rindo de mim, mas agora me aproveitarei. Comerei você, Chapeuzinho, porque sou lobo. Ele se lançou sobre mim e começou a me fazer cosquinhas. Ele mordia os meus braços enquanto eu me defendia como podia. Logo acrescentou. Estranho seria se não me mostrasse algo extraordinário. Quando deixará de me surpreender? É uma ótima guia. O tempo ao seu lado fica curto. Te amo. Te amo. Apoiou-se sobre mim e me beijou repetidas vezes. Novamente vi em seus olhos aquele desejo e confesso que me agradou. O céu estava desdobrando toda aquela gama de cores do entardecer. A brisa começava a refrescar o ambiente e deixamos que nossos corações ficassem mais e mais emaranhados. O que começou de uma maneira fria e distante havia se convertido em algo muito sério. Não concebia minha vida sem ele. Não podia pensar no que faria quando ele fosse embora. Já perto de São Juan, paramos o carro em um lugar alto onde se podia contemplar uma vista panorâmica da cidade. As luzes se acenderam e as estrelas brilhavam no céu. Pedro me olhou com doçura, como somente ele sabia fazer, e pegando uma de minhas mãos, apertou-a com força entre as suas. Naquele mirante, com a cidade aos nossos pés, o céu repleto de estrela e nossos corações cheios de amor, senti-me dona do mundo. Olha, disse ele quebrando o silêncio, tenho uma exposição cedida em Buenos Aires dentro de 6 meses. Quando me deram, pensei em renunciar porque acreditei que não gostaria de 2 viagens à Argentina tão próximas, mas agora tudo é tão diferente. E 6 meses passam voando. Por isso, é melhor pensar nisso ao invés de que não nos veremos por um tempo. O que te peço é que me ajude a ir. Sua voz soava longe. Não quero ver você triste. De acordo? Encarou-me e então fui eu quem jogou os braços ao redor do seu pescoço e, enquanto o beijava na bochecha, dizia-lhe o tanto que significava para mim. Já era tarde da noite quando decidíamos ir para casa. As estrelas eram ocultadas por umas nuvens tênues. Fizemos um jantar leve pelo caminho, pois tínhamos almoçado bem e nenhum dos dois estava com muita fome. Chegamos no apartamento por volta das 10 da noite. Pedro se despediu de mim no portão e esperou que eu entrasse no elevador. Entrei no apartamento e Lola estava me esperando. Já jantou? Perguntou. Sim, não estávamos famintos, então comemos algo leve. Respondi enquanto me sentava ao seu lado. Percebi que ela queria conversar e estava disposta a lhe dedicar o tempo necessário. Aonde foram hoje? Eu o levei a El Barreal. Ficou muito surpreso com os carros à vela, com o vento misterioso que os movimentava, e ainda vimos uma miragem, um bonito lago que refletia a distância. Que legal! Ele gostou, não? Foi um dia maravilhoso, Lola. Não sei o que farei sem ele a partir do dia 1º de outubro. Nada, meu amor. Apenas esperar que retorne. Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Não se colocava em meu lugar. Ela tinha Luiz ao seu lado todos os dias e faziam projetos de unir suas vidas.
Contudo, Pedro e eu teríamos uma distância entre nós dois, e quanto a projetos, não tínhamos nenhum. Não falamos nada sobre casamento. Somente sabíamos que nos amávamos. Nada mais. Disse tudo isso à minha irmã, que por fim compreendeu. Gosta muito dele, não é? Perguntou, vendo meus olhos se encherem de lágrimas. Nunca acreditei que chegaria a amar alguém dessa maneira. Os sábados para mim eram sempre os melhores dias da semana. E aquele sábado de setembro amanheceu ensolarado e caloroso. As veredas limpas de São Juan brilhavam sob o sol da primavera, e os transeuntes procuravam pelas sombras de suas árvores para caminharem mais fresquinhos. Coloquei um vestido de verão de manga curta. Tinha um grande decote atrás que quase chegava na cintura. Na frente havia umas pregas para esconder a ausência de sutiã. Era de listras azuis sobre um fundo branco, e um casaquinho azul marinho de manga 3/4 completava o conjunto. Os sapatos e a bolsa também eram azuis. Sempre gostei de andar combinando e de me vestir com elegância, mas saindo com Pedro cuidava mais da minha aparência porque sabia que ele observava tudo o que eu usava. O que fiz em primeiro lugar foi ver meus pais. Haviam passado muitos dias desde que encontrara meu irmão e lhe disse que passaria em casa, pois imaginei que gostariam de me ver. De início pensei em ir com Pedro, mas tinha medo de que meu pai cometesse alguma indiscrição. Lola também aconselhou que não o levasse. Já sabe como é papai, por desgraça às vezes inapresentável. Seria uma pena que Pedro tivesse uma má impressão dele. Nossa rua estava fresquinha porque tinha muitas árvores. No entanto, cheguei em casa com calor. Entrei pela porta que dá no pátio. Papai estava ali, sentado à sombra de uma acácia que ele tinha plantado para se projetar na churrasqueira. Viu-me. Ah, que linda você está! Aquilo era um bom começo. Meu pai nunca nos elogiava nem percebia o que vestíamos. Fiquei feliz por ele ter prestado atenção em mim. Oi, papai. Cumprimentei-o dando-lhe um beijo. O que atrás aqui? Vim ver vocês. Como estão? Outro dia encontrei com Raul e disse que viria. Onde está a mamãe? Perguntei correndo como se tivesse pressa. Lá dentro. Não se deu conta ainda de que está aqui. Aquele olhar inquisidor do meu pai me deixava nervosa. Entrei em casa, que se mantinha fresquinha e acolhedora. Mamãe? Chamei. Onde você está? Filha! Valéria! Que bom que você veio. Ficará para almoçar conosco? Não, mamãe, não posso. É uma visita rápida, mas virei outro dia para almoçar. Saímos as duas para o pátio onde meu pai seguia na mesma posição em que o tinha deixado. Voltou a levantar os olhos para mim e disse de supetão. Nos disseram que te viram com um homem mais velho. Depende do que chamam de mais velho. Tem 42 anos. A isso chamo de mais velho. Pelo menos para você. Olhava-me desafiadoramente, como se quisesse me intimidar. Mas não sabia o quanto eu tinha mudado em tão pouco tempo. Sustentei seu olhar. Presumi que não havia acabado o seu interrogatório e decidi enfrentar o que viesse. Como a enxurrada de perguntas não chegava, comecei a falar. Minha mãe estava ali sem dizer nada, como sempre quando seu marido falava. Estou apaixonada por ele. Falei, afinal, esperando reações que demoraram a chegar. Meu pai se levantou e dirigiu-se até a fonte que havia ao lado da churrasqueira para beber água. Depois virou-se novamente para mim. Quem é? Um homem ao qual amo. É a única coisa que importa. Aquilo era um verdadeiro desafio do qual não sabia como sairia. Era a primeira queda de braço que teria com meu pai, e não tinha certeza se ganharia. Fui em casa para vê-los e lhes mostrar o quanto me importava com eles, mas já estava arrependida. Se pelo menos mamãe tivesse dito alguma coisa... Mas não, ela não abriria a boca. Desde quando? Não sabia o que podia responder. Desde quando o amava ou desde quando eu fora tão imprudente? Atentei-me à primeira opção. Faz pouco tempo. E sobre projetos? Nosso amor é mútuo. É tudo? O suficiente. Você acredita nisso? Aquilo era insuportável. Olhei para a mamãe que estava nervosa. Eu, por outro lado, estava tranquila, mas extremamente irritada. Nenhum nem outro perguntaram por Lola. Será que se esqueceram que ela existia? Ah, menti. Lola viria comigo, mas não pôde na última hora. Voltaremos semana que vem. Encarei os dois esperando por suas palavras. O momento era tenso. Meu pai falou primeiro e, para minha surpresa, disse: Se vierem amanhã, faremos churrasco. Seus tios de São Luís virão com as crianças. E Luís? Perguntei no cúmulo da ousadia. Luís também. Que venha, respondeu mamãe. Meu pai se calou.
Para ele já era o bastante. Acredito que viremos. Falarei com Lola. Eu os apresentarei ao senhor mais velho. Foi minha proposta, enfatizando a frase, e acrescentei. Vou no meu quarto pegar um catálogo de pintura que preciso. Com o catálogo de Queiroz na mão, voltei para fora. Como está sua irmã? A pergunta, por fim, saiu dos lábios do meu pai. Mamãe estava me olhando com expectativa. Muito bem, ficará contente com o convite. Luiz também. Formam um casal muito unido. Serão felizes se cada um se meter em seus assuntos e não interferirem na vida deles. Bem, já vou. Já é tarde. Despedi-me deles sem lembrar de perguntar por meus irmãos. Delfina estaria na aula de dança como todos os sábados. E meu irmão, como saberia? Eram 11 horas da manhã. Tinha que correr. Fazia calor e tirei o casaco. Pedro me esperava na rua desde as 15 para as 11. Tinha um papel na mão. Quando me aproximei, perguntou-me de onde eu vinha com tanto calor. Expliquei e lhe estendi o catálogo de Queiroz. O que você acha? Esperei sua resposta, que foi rápida. Não me desagrada em absoluto. Sim, gostei. Logo reparou na minha roupa. E dando uma volta ao meu redor com cara complacente, sussurrou em meu ouvido enquanto me agarrava pelo braço para me acercar a ele. Você está uma delícia, criança. Estes são os vestidinhos que eu gosto. Mas que papel é esse na sua mão? Perguntei vendo que não o soltava. Veja o que seus compatriotas colocaram no para-brisas do carro. Deu-me o papel e li. Veja se não coloca mais o freio de mão, otário. Soltei uma gargalhada e ele também riu. Então expliquei que a cidade de San Juan era tão plana que não se fazia necessário colocar o freio de mão quando se estacionava o carro ao lado da calçada, e assim que fosse estacionar, empurrava os demais para conseguir lugar. Naquele momento, uma longa fila de carros sem motorista começou a se mexer. Está vendo? Falei mostrando um carro que tentava estacionar. Aquele está conseguindo um espaço. Ficou observando até o carro estacionar. Tudo bem, é um bom sistema. Não é aplicável na maioria das cidades do mundo. E é estranho que não tenha o mínimo de declive. O que temos planejado para hoje? Esta tarde, se você quiser, vamos ao apartamento do meu primo. Também irão os amigos deles, porque Lola e Luiz estão celebrando o 5º aniversário de namoro. Ela disse que gostaria que fôssemos. Além disso, eu ajudaria nos preparativos da merenda. Preferia uma tarde para nós dois sozinhos, mas se combinou com Lola, iremos. Ah, amanhã meus pais nos convidaram para um churrasco porque meus tios que vivem em São Luís vêm. Ou seja, não nos veremos até a noite. Não. Convidaram a nós 4. Estaremos juntos o dia todo. E depois, os 4 dias que nos restam, pedi à minha companheira da biblioteca para fazer o turno da manhã e ela aceitou. Maravilha! Agora sentemos naquela cafeteria e bebamos algo. Hoje está muito quente. A que temperatura costuma chegar no verão? Em dezembro e janeiro chega aos 40 a 45 graus. Nesses dias a população daqui anda sempre de carro. Durante o dia as ruas ficam desertas, todo mundo intocado em suas casas. Pela noite, quando começa a correr um pouco a brisa e já não está tão quente, vamos para a rua. A Praça de Maio estava cheia de gente e era difícil encontrar um lugar nas cafeterias. Tivemos sorte e nos sentamos em uma mesinha embaixo de um toldo. Pedimos um refresco e nos encaramos com as mãos entrelaçadas. Te amo, disse. No entanto, eu nada sinto por você. Foi o seu comentário piscando o olho para mim. Meteu a mão no bolso e me entregou um pacotinho. É para você, falou com um sorriso triste. Abri. De um cordão de ouro pendia um sininho ovalado, extremamente sonoro, com um rubi embutido em forma de coração. Era um pingente muito singular e delicado, que me deixou de boca aberta. Que lindo, meu amor! É uma joia fora do comum. Por favor, coloque em mim. Eu estava emocionada. Abaixei-me para ele e ele o colocou enquanto me dizia: não quero que o tire nunca. Assim, todas as vezes que tropeçar e o sininho tocar, lembrará de mim. Acha de verdade que preciso de um sininho para me lembrar de você? Ficamos sérios de repente. Pedro estava com um ar muito triste. Olhava-me como se pressentisse algo nefasto. Assustava-me vê-lo assim. Eu acariciava o sininho com a mão, ignorando naquele momento a importância que seu som teria no futuro. O início de uma vida nova e desconhecida que me afastava de Pedro estava traçado por aquele sino.
Um solavanco no ar fez o avião tremer. Abri os olhos. Acho que eu era a única passageira acordada. Precisa de alguma coisa? Perguntou a aeromoça que se aproximou de mim com voz doce. Estamos entrando em uma zona de turbulência e por isso nos mexemos tanto. Quer uma almofada para ficar mais confortável? Não, muito obrigada. Estou bem. Procure dormir um pouco. Ainda restam muitas horas de voo. Foi a recomendação da amável aeromoça. Sim, conheço a viagem. É a terceira vez que a faço. Sorriu para mim e se foi. Olhei para Maria, que dormia. Voltei ao passado com minhas lembranças. Como transcorreu aquele dia? E o domingo na casa dos meus pais? E os 4 últimos dias antes de Pedro ir embora? Agora, depois de 5 anos, a lembrança daqueles dias deveria já ter se apagado, mas era curioso como eu lembrava de tudo. Parecia estar vivendo tudo outra vez nesse exato momento. No sábado, com o meu sininho posto, almoçamos em seu hotel. Tinha um ambiente fresquinho, muito agradável. Não tínhamos muito apetite. Fizemos planos de continuar em contato enquanto estivéssemos separados. Escreva para mim a caixa de correio, cujo número te mandarei, falou ele enquanto apertava minhas mãos entre as suas. Porque, como não paro muito em um mesmo lugar, peço para que me mandem minha correspondência para onde eu estiver. Eu enviarei minhas cartas para o apartamento, certo? Ficará muito tempo em Madrid? Perguntei. Depois de pensar um pouco, respondeu. Não, ficarei um dia em Madrid e no dia seguinte vou para Galícia. Para sua terra. Quero pintar um pouco ali e descansar. É o que faço depois de cada exposição. E depois pintar para a próxima e assim por diante. Minha vida é assim. Tenho vontade de conhecer um pouco da Espanha. Temos muitos amigos aqui que foram e contaram maravilhas na volta. Sabia que meus tataravôs maternos vieram de lá? Pois sim, meu tataravô era sevilhano e minha avó asturiana. Vieram para cá quase recém-casados e meu avô e seus irmãos nasceram em Mendoza. Meu avô se casou com uma nativa daqui e por isso estamos todos nessa cidade. Minha mãe já nasceu em São Juan. Meus pais, quando ainda só tinham a Lola, decidiram dar uma escapada até a Espanha. Mas logo chegou Raul, depois eu e Delfina. A coisa foi se complicando e não teve viagem. Você adorará conhecer minha terra. Ainda que não tenha um barreal, nem carros à vela, nem defunta correia. Mas há outras coisas. Se tem uma pessoa que se chama Pedro Lopes Leovinho, já é o suficiente para mim. Apertou-me as mãos. Depois levantamos as taças e brindamos porque logo nos reuniríamos outra vez. Seriam somente 6 meses. À tarde nos divertíamos muito no apartamento. Eu não conhecia os 2 casais que vieram. Também trabalhavam no banco. Uma das moças, bem gordinha e corpulenta, não parava de rir. Seu namorado era mais baixo que ela, sem graça e introvertido. Eles faziam um casal estranho e desigual. O outro casal era alto e bem apessoado. Ela vestia uma saia tão curta que tinha que ficar puxando para baixo continuamente. Tinha se sentado em frente a Pedro e me irritava o fato de mostrar tanto as pernas. Trouxeram para os noivos umas garrafas de champanhe francesa e uma caixa de bombons que pouco a pouco foi desaparecendo. Pedro deu a Lola um leque de marfim de presente e um ramo de flores. As rosas para competirem conosco em beleza e o leque para que se lembrasse de sua pátria, disse. Depois do lanche colocamos música e dançamos. Tangos e valsas em sua maioria. Vocês não têm nenhum passo doble? Perguntou Pedro. Quero ensinar Valéria a dançar. Entretanto, não tínhamos nenhum. A festa terminou perto das 2 horas da madrugada. Primeiro foram os amigos do banco e depois Pedro e Luiz. Quando ficamos sozinhas, nos encaramos e olhamos para tudo o que tínhamos que arrumar. Fazemos agora ou deixamos para amanhã? De comum acordo, deixamos tudo ali mesmo onde estava e nos deitamos. Na casa dos meus pais, almoçava-se cedo e Lola e eu queríamos ajudar a mamãe nos preparativos. Por isso, nos levantamos ao alvorecer para arrumar a bagunça da noite anterior e ir para a casa dos nossos pais. Fomos depois de comparecer à missa das 10 horas. Pedro e Luiz iriam mais tarde. Quando chegamos em casa, fui atrás para que Lola entrasse primeiro. Queria que fosse bem recebida, porque sabia que ela não desejava nada mais do que fazer as pazes com nossos pais. Passamos para o pátio, onde papai acendia o fogo. Lola se aproximou dele. Oi, papai. Como está? Meu pai voltou a me olhar e, sem responder, estendeu-lhe os braços e a beijou na bochecha.
Os olhos de Lola se encheram de lágrimas, e uma delas, indiscreta, rolou por seu rosto. Meu pai passou o dedo pela lágrima, enquanto dizia emocionado: "Olha a carne boa que comprei. Teremos um churrasco de primeira." Papai e Lola sempre foram entendidos em carne e tinham uma espécie de desafio para ver quem comprava a melhor e por menor preço. Travavam sérias discussões e nos pediam opiniões para ver se o churrasco de tal dia era melhor ou pior que o do outro dia. Tenho certeza que faltou para papai nessa ocasião a discussão costumeira. Lola ficou olhando o pedaço de carne que ele lhe mostrava e respondeu: "Sim, não está mal, mas nem se compara com a que eu comprava." Olharam-se e riram. Tinham quebrado o gelo, graças a Deus. Meus tios vieram quando o churrasco já estava no ponto, e Pedro e Luiz haviam chegado meia hora antes. Apresentei Pedro e lhes disse quem era, o que agradou bastante meus pais. Luiz se aproximou de mamãe e lhe deu um beijo. Depois foi até o osso duro de roer, como ele dizia, e lhe estendeu a mão, mas meu pai lhe deu um abraço demasiadamente afetuoso. Meus primos de São Luís eram duas crianças altas, roliças e extremamente chatas, que não fizeram outra coisa a não ser incomodar o tempo todo. Eu não gostava muito deles. A educação deles deixava muito a desejar. Eram muito soltos e irritantes, como moscas de outono. Se davam bem com Delfina porque eram da mesma idade e os tratava como eles tratavam os demais. Quando não davam bola para ela aprontava com eles e ficava como se não tivesse acontecido nada. Meus tios queriam voltar cedo para São Luís, mas como ficamos muito tempo comendo a sobremesa, decidiram passar a noite ali. Pobres papai e mamãe. Aquela tarde passou assim, nada me chamou a atenção. Sei que fomos os 4 ao cinema e que por volta das 10 da noite demos um passeio antes de nos deitarmos. Os últimos 4 dias desapareceram entre o desejo de querer deter o tempo e vê-lo passar velozmente. Na quarta-feira, dia 29, Pedro pediu que eu usasse o vestido de linhas. "É o nosso último dia juntos e quero me lembrar de você assim." Voltamos ao campanário pela manhã para dar uma olhada em toda São Juan. Como sempre, ventava. Não havia ninguém e nos beijamos com paixão. Seu corpo se apertava contra o meu e sentia seu calor através do tecido leve do meu vestido, enquanto suas mãos percorriam uma e outra vez minhas costas nuas. Compreendi que seria melhor descer. Ele aceitou. Já na rua, me lembrei do vestido que usava para posar e lhe perguntei por ele. "Levarei-o. Ele tem o cheiro do seu perfume. Assim terei você mais perto." E depois de uma pausa acrescentou: "Devolverei quando nos vermos de novo." De tarde se despediu de Lola e Luiz. Então chegou a hora da nossa despedida, quase sem palavras. Quase estivemos a tarde toda com eles. Não tínhamos pressa de estar a sós porque assim parecia que o tempo andava mais devagar. Pelas 8 da noite, saímos para dar o nosso último passeio por enquanto, dissemos para nos animar. Percorremos sem rumo várias ruas. Não me lembro por onde fomos. Recordo apenas que terminamos no centro, perto do seu hotel. Ainda tenho que fazer as malas. Quer me ajudar? Fiquei sem saber o que responder. Sabia o que aconteceria e Deus bem sabe o quanto eu o desejava com todas as minhas forças. Mas por outro lado estava a minha moral, os costumes de toda uma vida, o julgamento da minha irmã se repetisse minha atitude. "Ah, meu Deus, tenho que resistir a esta tentação", pensei. Como se adivinhasse meus pensamentos, prosseguiu. "Tem razão, melhor que não suba. Preciso de você demais nesses momentos e não me conformaria com uma despedida fraternal. A lembrança daquele dia feliz está sempre presente desde a hora em que nos despedimos até a hora que nos revemos. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Voltarei assim que puder. E agora vamos. Levarei você para casa." Não falamos nada. Caminhamos até o apartamento e já no portão despedimo-nos com um beijo. Foi familiar, quase distante, como se nada houvesse entre nós. O encarei com estranheza e interrogação, e Pedro percebeu. Pegou-me pelos ombros e disse muito sério: "Acredito, como você, que poderia ter sido mais apaixonado, mas ao que isso nos conduziria? A sofrer mais pelo que poderíamos ter ou não ter? Talvez para você o que aconteceu naquela tarde tenha sido apenas uma nova experiência, mas para mim foi algo muito diferente. Eu estava possuindo a mulher que ocupa meu coração.
a que me faz sonhar toda a noite, a que penso em todos os meus planos de futuro, a que... Não pôde continuar ao ver que meus olhos se enchiam de lágrimas. Não, por favor, não quero que chore. Se algo me parte o coração é ver a mulher que amo chorando. Abraçou-me e me beijou enquanto íamos até o elevador. Então Ali falou com um sorriso triste. Amanhã você vai para a biblioteca e por volta de 1 da tarde mande um beijo para cima, porque a essa hora estarei voando sobre São Juan. E diga até amanhã ou até logo. Apertou o botão do elevador, fechou a porta e desapareceu da minha vista. Ao entrar em casa, vi que Luiz estava lá, coisa que estranhei. Vem, minha priminha chorona. Foi o seu cumprimento e me abraçou. Não fique assim, meu amor, disse Lola. Antes que possa perceber, ele estará aqui de novo. Não se preocupem, passará. O tempo passa para o que é bom e para o que é ruim. Ah, e obrigada, Luiz, por me esperar. Minha irmã é uma garota de sorte. Vocês merecem ser felizes. Passei a noite em claro, sozinha com os meus pensamentos contraditórios. Por que não subi para o ajudar com as malas? Quem sabe quando nos veremos novamente? Não, fiz bem em me manter firme. Se já me entreguei uma vez, por que me neguei na segunda? Se me ama, compreenderá por que não aceitei. E se o perder? Não sei a que horas fui vencida pelo sono. Quando o despertador tocou, eu estava muito cansada. Não conseguiria cumprir minhas obrigações daquela manhã. Liguei para minha amiga e pedi que fizesse meu turno. Cubro todas as tardes que quiser semana que vem, mas hoje estou muito cansada. Por favor. Tinha grande sorte de ter tão boa amiga. Era filha única de uma viúva que tinha se sacrificado por ela para que tivesse uma carreira e uma posição na sociedade, mas não era boa estudante. No final, a pobre mulher se convenceu de que seria melhor encontrar um trabalho e ajudar financeiramente. Pouco tempo depois de deixar os estudos, encontrou este trabalho, simples e tranquilo. Mais tarde conheceu um bom garoto, de família abastada, que tinha uma das melhores adegas de São Juan. Já fazia 1 ano que estavam planejando o casamento e tudo dava a entender que seria no final do ano. Seu visual não era nada do outro mundo, mas seu valor como pessoa era extraordinário. Doce, sempre risonha, gostava de ajudar todo mundo e sempre procurando fazer o bem. Por isso, eu já sabia que me ajudaria. Depois de ter conseguido a 4ª licença para não ir ao trabalho, sentei-me na cama e fiquei um bom tempo sem saber o que fazer. Lola entrou e estranhou eu não ter ido trabalhar. Não tenho ânimo para ir. Começarei segunda-feira. Sinto não poder ficar com você, meu bem, mas verei se saio mais cedo. Não se preocupe, ficarei bem. Saia na hora normal. Quando minha irmã se foi, eu já tinha tomado uma decisão. Ele não tem nenhuma lembrança minha, pensei, mas o que posso lhe dar? Ah, isto! Coloquei novamente o vestido de listras. Saí e fui até uma joalheria próxima. Comprei uma cuia de prata. Em uma loja comprei a erva mate. Também comprei um livro sobre São Juan. Com esses presentes, fui ao hotel onde Pedro partiria em breve. Cheguei às 10h30 e pedi ao recepcionista para avisá-lo que eu estava ali. Senhor Lopes, uma senhorita deseja vê-lo. Depois de uma pausa, ele estendeu o telefone para mim. Bom dia, cumprimentei e sem deixar que me respondesse, continuei. Poderia descer um instante? Tenho algo que quero te dar. Não sei quem é você, senhorita. Logo, se tem algo para me dar, peço que o traga ao meu quarto. É o 204. E desligou. Tive que sorrir para dissimular diante do olhar inquisidor do recepcionista, enquanto lhe agradecia e lhe devolvia o fone. Estava nervosa e arrependida de estar ali. Não sabia como reagir e me achei descarada por fazer aquilo. Enquanto me dirigia ao elevador, estava convencida de que fazia algo errado, mas uma força difícil de controlar me empurrava para ele. A porta do 204 se abriu no instante em que saía do elevador. Estendeu-me sua mão e me puxou para dentro. Sua vestimenta era uma bata de seda. Perdoe por me ver assim, mas não esperava visitas, disse sarcasticamente e acrescentou mudando de tom. Obrigado por vir, minha vida. Isso foi telepatia. Estava pensando em você e desejando te ver desde que me levantei. Parece um sonho você estar aqui. Tenho que me beliscar para ver se é verdade. E com o vestido de listras.
Comprei uma cuia e erva mate para que se lembre de mim, e assim tocará meu sino. Deixe no estúdio de pintura, e tome o mate às 6. Este livro é sobre minha cidade, para que se lembre de todos os lugares que percorremos juntos. Pedro não olhava para os presentes, mas para mim. Quando terminei de falar, já estava em seus braços e nossos lábios grudados em um beijo longo e apaixonado. Tirou minhas mãos do livro e do mate e me conduziu para a cama desfeita. Somente ouvia suas palavras de amor misturadas com nossa respiração ofegante e o som do sininho que, oprimido entre os dois, era testemunha e vítima da nossa paixão. Quando retornamos à realidade e Pedro olhou o relógio, lembrei que teria que ir embora. Ainda temos tempo para tomar um banho juntos, disse levantando-se. Ajudou-me e o segui até o banheiro. Foi um banho entre beijos e palavras de amor que logo acabou. O tempo passava bem rápido. Vestimos-nos e me dirigi para a porta. Até amanhã, disse com uma careta de sorriso para dissimular a angústia que sentia em meu coração. Sim, até amanhã. Meu amor, vejamos que rota turística preparará para mim. Abraçamo-nos e assim nos aproximamos da porta. Eu a abri e dirigi-me ao elevador quando ele falou. Não quero ver você se afastando de mim. Fique em frente à porta e enquanto eu não fechá-la, não vá. Quando eu voltar a São Juan, essa cena se repetirá. Ficarei no mesmo hotel, no mesmo quarto, e escutarei umas batidas na porta. Abrirei-a e aí estará você, com um vestido de listras. Será como se o tempo não tivesse passado. Quão longe estávamos naquele momento de saber que aquela cena jamais se repetiria. Ele voltaria a São Juan, ao mesmo hotel, ao mesmo quarto, e escutaria as batidas em sua porta. Ao abri-la, eu não estaria ali. Estaria minha irmã Lola. Entrei na catedral. Não havia ninguém, o que me deixou grata. Eu me ajoelhei, tapei o rosto com as mãos e comecei a chorar. Não sei quantos minutos teriam passado quando uma voz ao meu lado me perguntou. Filha, o que você tem? Posso ajudar? Era o padre Andrés. Ele me conhecia desde que nasci. Batizou-nos. Levantei os olhos e o encarei através das lágrimas. Ninguém pode me ajudar, padre. Só eu posso solucionar meus problemas. Outro dia, quem sabe, queira falar com o senhor. Mas hoje eu desejo ficar sozinha. Muito obrigada. O padre me deu um tapinha nas costas e disse que caso eu precisasse, ele estaria na sacristia. Saí da igreja e fui ao campanário, pois precisava receber vento no rosto. Não podia me aventurar pelas ruas de São Juan com aqueles olhos inchados e correr o risco de encontrar algum conhecido. Também não havia ninguém lá. O vento estava forte e frio como sempre, desanuviando um pouco minha cabeça. Via-se dali o hotel de Pedro, mas não quis olhar naquela direção. Fiquei ali até sentir frio. Pensei em ir para a casa dos meus pais porque Lola ainda estaria no banco, mas temia pelas perguntas de papai e fui para o apartamento. Estendi-me na cama e adormeci profundamente. Ei, meu amor, que cochilo, hein? Fui despertada pela voz de Lola. Senti-me recuperada e até mesmo tranquila. Deu-me um beijo. Vamos, arrume-se. Luiz vem nos buscar para almoçar em algum lugar. Eu sabia que aquele almoço era só para me animar e prometi a mim mesma que não lhes causaria mais problemas com os meus. Eles estavam economizando tudo o que podiam para o casamento e tomavam cuidado para não ter qualquer gasto fora do normal. Porém, teria que contar a Lola o que havia acontecido. Como lhe diria que havia caído 2 vezes na tentação? Contarei esta noite, pensei. Sentia-me intranquila e acusada por minha consciência, porque daquela vez, indiretamente eu havia procurado por aquilo. Fomos almoçar em um restaurante nos arredores de São Juan. Fazia calor e nos sentamos na varanda, onde corria uma brisa muito agradável. Luiz brincava e contava piadas para me distrair, mas eu desejava encontrar o momento oportuno para tirar o peso da minha consciência. Olhava para minha irmã e para o meu primo. Estava refletida em seus rostos uma felicidade que para mim parecia impossível de existir. Então pensei em nunca lhes dizer o que aconteceu. Com que direito eu atrapalharia a felicidade deles? Por outro lado, por que tenho que falar com alguém? É um problema meu e com o tempo tudo se arrumaria. Também não falarei com o padre Andrés. Tomei aquela decisão quando comíamos a sobremesa. Luiz pediu um café. Lola e eu não quisemos. Depois agradeci a eles com os olhos cheios de lágrimas.
Não sabem o quanto agradeço pelo que estão fazendo por mim. Mas não se preocupem. O tempo passa rápido e em um piscar de olhos ele estará de volta. Estes primeiros dias serão ruins, mas logo passará. Claro que sim, bobinha. Os dias seguintes foram um pesadelo. Havia dias em que parecia impossível resistir a tanto sofrimento. O tempo passava e não recebia notícias dele. Então começaram os medos e as suspeitas. Por que não me escreve? Disse para mim que o faria assim que chegasse e que me mandaria o número da caixa de correios para onde deveria mandar as cartas, já que ele viajava muito. Lembrei-me, não sei o motivo, da mãe e da filha que vira no primeiro dia da exposição, e tive medo de que outras mães e outras filhas tivessem cruzado sua vida e o tirassem de mim. Comecei a perder o apetite e a não querer me arrumar mais. Nada tinha graça. Até os dias ensolarados da primavera eram tristes e escuros para mim. Vi minha irmã tão preocupada que disse a ela: Lola, vou passar uns dias na casa dos nossos pais porque quero ficar com mamãe. Além disso, você anda tão preocupada comigo que não vive sua vida e não tenho direito de preocupá-la desse jeito. Uns dias com mamãe me deixarão como nova, porque acho que mudar de ambiente me fará bem. Disse tudo sem convencimento algum. Sabia que na casa dos meus pais não teria nem a dedicação, nem as atenções que minha irmã tinha para comigo, mas de certa forma buscava por algo assim. Ninguém se preocuparia comigo, ninguém se interessaria pelo que estou passando, ninguém me faria perguntas. E isso só aconteceria lá. Preparei uma bolsa com o indispensável e fui. Lola também achou uma boa ideia, então deixou-me ir sem resistência. Quando cheguei, minha mãe não estava. Fora fazer compras e isso me decepcionou. Contudo, estavam meu pai e meu irmão, as duas pessoas que menos tinha vontade de encontrar. Oi, irmã. Brigou com Lola? Foi o cumprimento do meu irmão, que nem me deu ao trabalho de responder. Mas o que faz aqui? Vem de visita ou ficará? Perguntou meu pai. A ele eu respondi. Ficarei uns dias com vocês para que não digam que só quero ficar com Lola. Eu lhe dei um beijo e ele passou o braço por meus ombros. Porém, não vi em meu pai a menor alegria, então pensei que não ficaria ali por muito tempo. E mamãe? Foi fazer compras. Se soubesse, teria esperado por você para ajudá-la a escolher um vestido de verão. Você sabe que ela gosta da sua companhia. Sinto muito, disse um pouco lisonjeada ao saber que ela precisava de mim, e acrescentei. Vou para o meu quarto. Tenho que procurar umas coisas. Ah, Lola manda muitos beijos. Virão sábado para almoçar. Ainda que meu pai não tivesse perguntado por ela, eu sabia que seu coração ainda estava magoado e que desejava saber como estava, mas era teimoso e se fazia de durão. Eu não tive essa sorte. Sempre fui somente a terceira dos filhos que devia ter nascido homem. Quando Delfina nasceu, ele sofreu uma nova desilusão, mas ela era simpática e extrovertida, e logo o conquistou. Reconheço que não soube fazer bem as coisas e cada vez mais isolava-me, o que não ajudou muito a minha relação com o homem autoritário que era meu pai. Por isso, foi uma surpresa ouvi-lo dizer: sentimos saudades, a casa parece vazia sem vocês duas. Olhei para ele agradecida e acho que vi uma faísca de emoção em seus olhos. Eu me aproximei dele, abracei-o e, sem poder me conter, comecei a chorar. Precisava tanto de uns braços fortes para encontrar apoio e consolo. Filha, o que você tem? É pelo que seu irmão falou? Meu irmão, como sempre, não diz nada mais do que coisas estúpidas, comentei indignada. Lola foi e é um grande apoio para mim. Nos damos muito bem e sou feliz com ela. Eu só queria ver vocês. Para que lhe daria explicações? Compreenderia o que eu sentia naquele instante por conta da ausência de Pedro? Provavelmente não. Fui para o meu quarto e me ocupei arrumando um pouco. Recolhi a roupa de inverno e tirei a de verão. Tirei a manta de cima da cama e coloquei a colcha de crochê que tia Florência me dera de presente. Tia Florência era irmã de mamãe, 15 anos mais velha que ela, solteirona. Quando minha avó morreu, ela ocupou-se de seus 3 irmãos e cuidou deles como uma verdadeira matriarca. Muitas vezes minha mãe me contava como ela os havia educado e a preocupação que tinha em que tirassem boas notas na escola. O pior foi quando um dia mamãe lhe disse que tinha namorado, porque era muito jovem e inexperiente. Teve que lhe dar todas as explicações de quem era, em que trabalhava, quem era sua família a fim de tranquilizá-la. O curioso foi que com o decorrer do tempo, papai e tia Florência construíram uma relação maravilhosa.
Nunca vi meu pai respeitar ninguém como a ela. O resto dos irmãos foram se casando e terminou como acontece com as solteironas, com uma casa enorme só para ela. Por isso, quando Lola nasceu, mamãe a chamou para que a ajudasse. É que você, Florência, tem mais experiência com crianças do que eu. Nem preciso dizer que no dia seguinte já estava instalada em casa, da qual não saiu até a sua morte. A casa dos meus avós foi vendida e todos os irmãos concordaram que o dinheiro fosse para Florência, que havia dedicado sua vida a eles. Um belo gesto de minha mãe e meus tios, que sempre admirei. Conforme fomos crescendo, e éramos 3 mulheres, dedicou seu tempo a nos fazer colchas de crochê, trabalho ao qual era muito aficionada. Tapetes, rendas, todas conservamos seus trabalhos com carinho. Recordo como se fosse hoje do dia em que faleceu. Já se passaram 8 anos, e a vejo em seu leito de morte rodeada por nós. Nunca vi meu pai chorar de maneira tão inconsolável enquanto dizia: nada mais será igual. Quando viu seu fim próximo, suas últimas palavras foram dirigidas a nós. Sejam sempre honrados, e que vossa moral seja inabalável para que jamais tenham que se curvar, e possam olhar todos de cabeça erguida. Entrou em coma e viveu mais 1 hora. Eu tenho em minha mesa de cabeceira uma foto com ela que fizemos na porta de casa. Olhei-a por um longo tempo e pensei com pesar que eu seria incapaz de dedicar minha vida à minha família. Seria possível que nunca tivesse se apaixonado? É curioso, mas nunca me ocorreu perguntar isso à mamãe. Não consegui ficar mais resignada na casa dos meus pais, mas por fingir que não estava acontecendo nada, cheguei a encontrar um falso consolo, e sem que me desse conta, percebi que estava ficando depressiva. Saía somente para o pátio de casa e passava o tempo todo lendo. Ia para a biblioteca pelas manhãs, e essa era toda a minha atividade fora do lar. Manolita me ligou um dia, pois ficou sabendo por mamãe que eu estava ali. Estranhei sua voz, soou-me triste, mas não dei importância. Verei você esta tarde, se não tiver planos, disse emocionada. Na hora pensei em dizer que não viesse, e daria uma desculpa qualquer, mas não o fiz. Eu sabia que precisava me distrair um pouco, e como Manolita era tão animada, era a melhor pessoa para passar o tempo afastada dos meus pensamentos insistentes e recorrentes. Chegou por volta das 6 da tarde. Sentamo-nos no pátio, que estava recém-lavado e fresquinho. Ela estava mais magra e notavelmente mal arrumada. Nos abraçamos com carinho. Nossa amizade vinha desde a infância, e sempre nos demos bem. Tinha muita vontade de te ver, falou ao entrar. Desde que você se foi, tenho sentido mais sua falta do que poderia imaginar. Queria que voltasse. Ficará aqui? Por enquanto, sim, respondi com um sorriso. Conte sobre você. Pedi para que não me perguntasse. Então, estou como sempre. Na verdade, pior que antes. Não sei se sua mãe contou que o safado com quem minha mãe se casou agora deu para beber, e quando chega bêbado a maltrata. Pode imaginar o que estou passando? Falei para minha mãe que o denunciaria e ela me proibiu. O que acha? Não sei o quanto suportarei. Você me conhece. Qualquer dia cometo uma loucura. Eu a conhecia muito bem e sabia que ela falava mais do que fazia. Com todos os seus defeitos, Manolita era um doce de pessoa. Jamais seria capaz de se defender com violência e muito menos matar ninguém. Todavia, não compreendia por que aquela mulher não o denunciava. Tinha curiosidade em saber se continuava com Jorge, mas não queria perguntar. Continuou me contando coisas desagradáveis que aconteciam em sua casa e compreendi que ela estava passando por momentos piores do que eu. Por fim, abordou o tema que me intrigava. Pelo menos Jorge e eu continuamos bem. Ele me anima e esqueço tudo nos momentos em que estamos juntos. Trata-me muito bem, embora eu saiba que ainda não esqueceu você e... Aquela declaração me pegou de surpresa e não deixei que continuasse. Não era o momento e não me importava nem um pouco. Nem mesmo acreditava que fosse verdade. Por isso lhe disse com toda a sinceridade. Olha, Manolita, são águas passadas. Nem ele nem eu sentimos nada um pelo outro. Vivemos um romance, mas não estávamos destinados a ficar juntos. Você chegou e está demonstrado que é a pessoa certa. Já estão há mais tempo juntos do que eu e ele. Você me conhece bem e sabe que não digo as coisas por dizer. Jorge amou muito você e em certa ocasião contou-me por que terminaram e o tempo que esteve esperando por um telefonema seu. Disse-me que estava arrependido de ter deixado o tempo passar sem ter falado com você. Tudo teria se ajeitado se não fosse tão teimoso, disse. Então,
Quando apareci, começou a sair comigo porque era sua amiga, mas foi se apaixonando pouco a pouco. Está vendo, sua boba? Só é preciso olhar para saber que ambos estão muito apaixonados. Sim, mas sei que ele ainda gosta de você. Olha, Valéria, nem eu nem você somos idiotas. Isso é algo que se percebe. Vamos, deixemos esse assunto. No que diz respeito a mim, já se passou um século. Estou apaixonada por outro homem. Sabe quem? Não sei se foi para mudar de assunto, ou porque queria lembrar o meu amor por Pedro, ou para deixá-la tranquila em relação a Jorge. O caso é que comecei a lhe contar o que aconteceu desde que ela havia me dado aquele catálogo que mudaria minha vida. Falei do retrato, mas omiti até que ponto chegou a intensidade de nosso amor. Contei-lhe sobre a tristeza da despedida, mas não a minha entrega no seu quarto de hotel. Pouco a pouco, um acúmulo de sentimentos e a dor que sentia foi saindo da minha alma e concluí. Como pode compreender, não sabia até agora o que era amar de verdade, porque quando terminei com Jorge, não sofri como estou sofrendo agora. Esperar 6 meses para que retorne para sua próxima exposição me parece uma eternidade. E por que você não vai para a Espanha? Eu, no seu lugar, não esperaria que ele viesse. Ao mesmo tempo, faria-lhe uma surpresa e lhe daria uma alegria. Aquelas palavras se fixaram em minha mente como se tivessem sido gravadas em fogo. É isso. Por que não vou para a Espanha? Que loucura, não posso. E o meu trabalho? Claro que podia pedir uma permissão sem remuneração. Tenho umas economias e... Não posso pensar assim, é uma loucura. O que dirão em casa? E Lola? Os dias passavam lentos e monótonos. O calor do final de outubro, com um ar seco que vinha com uns onda, fazia com que a temperatura subisse. Na maioria dos dias eu não passava nada bem. Levantava-me cansada pelas manhãs e, conforme o dia avançava, meu mal-estar aumentava. Um dia Lola me disse que estava incomodada por minha causa. Não se preocupe, verá como qualquer dia desses terá notícias dele. Você sabe que as cartas demoram muito para chegar. Entretanto, para mim, aquilo não era mais que palavras vazias. Necessitava de uma carta dele, a que nunca chegava. Estava sozinha no pátio de casa. Era uma tarde quente e com muito vento. O ar estava seco e eu me sentia cansada e nervosa. Meus pais tinham ido visitar uns vizinhos que tiveram seu primeiro bebê depois de 10 anos de casamento. Eles estavam imensamente felizes porque estavam arrumando os papéis para uma adoção, quando ela sentiu um mal-estar que se traduziu na gravidez tão desejada. Tiveram uma menina linda, ao qual deram um nome de Consolação. Eu estava pensando na facilidade de alguns em conseguir o que se supõe ser a felicidade quando bateram na porta. Aquela batida era tão familiar que fiquei infinitamente feliz em ouvi-la, e sem nem abrir a porta disse enquanto me aproximava: Lola! Que alegria! Lola, com um sorriso maroto, meteu a mão no bolso e tirou uma carta, balançando-a no ar para que eu a visse bem. Finalmente! Nem mesmo agradeci e comecei a ler enquanto ela entrava em casa. Como você não me convidará, tomarei uma cerveja por minha conta. Trago uma para você? Entretanto, eu não a ouvia. Abri o envelope nervosa e, além da carta, havia várias fotos que tiramos juntos. Comecei pela carta. Minha querida pequena provinciana. Mal nos separamos e já penso em voltar para ver você. Lembro-me de cada momento que passamos juntos e me recordo a todo instante tudo o que conversamos e os bons momentos que passei ao seu lado. Eu me lembro da nossa triste e apaixonada despedida. Desejo voltar àquele quarto onde a vi pela última vez, escutar umas batidas tímidas na porta, abri-la e ter a imensidão do seu amor nos meus braços. Vou para a Galícia descansar uns dias e espero que ao voltar tenha notícias suas nessa caixa de correio que envio. Ficarei somente 15 dias fora. É possível que passe uns 2 meses em Madrid. Tenho muitas encomendas de retratos e gostaria de terminar alguns deles antes de preparar a próxima exposição. Meu estúdio em Madrid não é como o improvisado em São Juan. Ele é grande e iluminado. Está no centro da grande cidade, perto da Praça Maior, e é em um sótão de uma casa antiga. Nos dias em que chove, vejo a água escorrer pelos cristais inclinados sobre minha cabeça enquanto pinto. Há um sofá confortável, uma mesinha junto a um janelão para tomar o mate, um banheiro e uma cozinha pequena. Ao fundo, uma porta estreita leva ao único, mas espaçoso dormitório. Para chegar ao estúdio, passa-se por um grande salão onde recebo os clientes. À direita deste,
Tenho uma mesa de escritório onde minha bela secretária recebe os clientes, conversa com eles, convida-os para tomar café, até que eu possa atendê-los. É muito competente, cuida de mim, preocupa-se com os mínimos detalhes. Eu gosto muito dela. É tão beijoqueira e já temos tantos anos juntos. Ah, e esquecendo de dizer que ela é minha mãe. Sim, isso mesmo que você leu. Depois de trocar infinitas vezes de secretária, minha mãe se ofereceu para o posto, mostrou-me seu currículo e foi admitida no mesmo instante. Só tem um problema. Está casada e não posso ficar com ela porque meu pai não permite. Contudo, de vez em quando é um pouco fofoqueira e pergunta muito. Assim que viu seu retrato, começou a investigar para saber quem poderia ser a beleza argentina que pintei em São Juan. Meu amor, amo você na distância e preciso de você mais do que imagina. Escreva-me logo, por favor. Saudações amorosas a Lola e ao Luiz. Todo meu amor para você, Pedro. Quando terminei de ler a carta, levantei os olhos e me dei conta de que Lola estava ali, olhando-me e sorrindo ao ver minha cara de felicidade. Estendeu para mim uma garrafa de cerveja fria e espumosa e brindamos por nossa felicidade e por nossos respectivos amores. Então li a carta para ela. Ela merecia. Tinha guardado tudo o que passou naquele dia em que nos despedíamos para mim e lhe contei tudo de uma vez. Até lhe disse que não me arrependia de nada. Minha irmã me ouviu em silêncio. Quando terminei, abaixou a vista para a garrafa que tinha em suas mãos como se quisesse encontrar na espuma uma resposta correta ou um bom conselho. Olhou a carta que ainda estava entre as minhas mãos e me encarou. Eu desejava que me dissesse alguma coisa, fosse em favor ou contra, mas que rompesse aquele silêncio irritante. Olha, irmã, você e eu somos autênticas apaixonadas que oferecemos nossa vida e nosso amor à pessoa amada. Só que há uma diferença entre nós duas. Enquanto você pegou o caminho mais fácil, vou pelo da abstinência. Qual das duas está certa? Não sei, mas diante da dúvida, seguirei o meu caminho, e você, ainda que queira, não poderá sair do seu. Lola tinha razão. Eu revivia a paixão daqueles 2 encontros muitas vezes e ansiava por não podê-los repetir. Tinha me metido em um labirinto que não sabia, nem queria e nem podia sair. Olhamos juntas as fotos que vieram com a carta. Em uma delas estávamos na defunta Correia, de mãos dadas, com a plaquinha que ele colocou entre nós. Fizemos planos juntas sobre nossos respectivos casamentos. O de Lola se aproximava com grande velocidade. O meu ainda pairava no ar. Pedro e eu nunca havíamos falado de casamento, mas o mais importante naquele momento era que nos amávamos. Guardei as fotos e a carta e, olhando para minha irmã, disse de repente, sem lhe dar tempo para raciocinar. Vou para a Espanha. Não aguento mais nossa separação. Pedirei licença na biblioteca por 1 ano, e creio que não haverá inconveniente para que guardem meu posto caso eu tenha que voltar. Já faz um tempo que Manolita quer trabalhar lá. Eu a recomendarei ao diretor. Ela e Jorge parecem estar muito bem, e ela precisa guardar umas economias para comprar suas coisas. Economizei minha vida toda. Tenho o suficiente para a passagem e a estadia na Espanha. Estando lá, encontrarei trabalho, e se não o encontrar, voltarei. Espero que me compreenda. Sei que terei que ouvir de tudo em casa. Quando estiver com Pedro, a coisa mudará. Ele me ajudará a seguir em frente na Espanha até que nos casemos. Minha irmã me escutou sem interromper. Abaixara a cabeça e olhava insistentemente o chão como se ali houvesse algo digno de sua atenção. Tomou o último gole de sua cerveja, levantou-se e, balançando a garrafa, perguntou. Você quer outra? Pegarei algo para comer na geladeira. O que temos? Seu comportamento me deixou de mau humor. Contei que iria embora da Argentina e ela pensava em comer e beber cerveja. Eu a segui até a cozinha. Ela abriu a geladeira, tirou um embutido e umas empanadas que sobraram do dia anterior, uma cerveja e, como se não estivesse me vendo, voltou para o pátio. Eu a vi se sentar com a maior desenvoltura. Também me sentei e, por fim, me encarou para dizer: Valéria, sempre gostei das pessoas que tomam suas decisões com coragem. Tomei a minha decisão e encontrei em você apoio e compreensão. Gostaria de aconselhá-la com imparcialidade, compreender e ajudar, mas não posso. Isso porque tenho muito medo de que tenha que enfrentar um destino incerto sozinha e a insegurança proporcionada por um país desconhecido. Ao ver que eu diria alguma coisa, levantou a mão para me fazer calar e prosseguiu. Sim, sei o que dirá. Não estarei sozinha porque Pedro estará comigo. Pense na mãe dele, por exemplo.
E se ela não gostar de você? Pelo que diz a carta, pode-se presumir uma união muito grande entre mãe e filho. Há mães possessivas que infernizam a vida de quem se aproxima dos seus filhos. Pode ser que ela seja assim. Pense que estarei longe, que estaremos todos, que você estará distante de todo o seu ambiente, de sua família. As palavras de minha irmã perdiam-se no vento. Seus conselhos e suas advertências morriam como aquela tarde, mostrando o esplendor de um pôr-do-sol multicolorido. Olhei para cima. Uns passarinhos pousavam em uma árvore, talvez buscando refúgio para passar a noite. Então olhei para ela. Deus está em todas as partes. Ele me ajudará, disse acariciando suas mãos. Minha decisão estava tomada.